próximo do meu ouvido e disse: Deus não vai te ouvir. Bem-vindo ao Gabinete do Pavor. Inquilino indesejado. Me chamo Daniel, e o que vou contar agora é algo que me aconteceu num momento muito difícil de minha vida. Uma fase em que eu estava tentando recomeçar. Já se passaram alguns anos, mas até hoje, só de lembrar, me arrepio inteiro. Muita gente não acredita nessas coisas e, sinceramente, eu também era assim. Mas depois do que eu vivi naquele apartamento, lá em Belém do Pará, eu nunca mais consegui dormir com a porta entreaberta. Eu tinha me mudado para lá por causa de um emprego novo. Tudo parecia certo. O salário era melhor, oportunidade boa. Ia recomeçar a minha vida. O problema era o custo de vida na cidade, que ainda era muito alto. Eu vinha de uma pequena cidade do interior. Lá os aluguéis eram muito altos e o que eu ganhava mal cobria os meus gastos. Depois de muito procurar, eu acabei achando um apartamento bem localizado, espaçoso. Ele era antigo, claro, mas o preço estava quase bom demais para ser verdade. No início eu achei que tinha dado sorte. O prédio era velho, mas parecia seguro. E eu pensava que com uma ajeitadinha aqui e outra ali ia dar para viver mais tranquilo por ali. Só que não demorou muito para eu descobrir que aquele lugar escondia alguma coisa. Uma coisa que não era desse mundo. Me instalei no apartamento no começo de uma tarde abafada. Era no segundo andar de um prédio bem antigo, daqueles com um corredor comprido, sem elevador. As janelas daquelas que rangem quando o vento bate. O chão de cimento queimado tinha um cheiro úmido de madeira antiga que grudava no nariz. Mas eu confesso que eu até que gostei do lugar. Tinha algo silencioso, uma calma, talvez bem enganosa. Nos primeiros meses, tudo ocorreu bem. Eu achava até que tinha encontrado meu canto no mundo. As noites eram tranquilas, o trabalho estava rendendo bastante, na verdade, e eu dormia feito uma pedra. Mas aí começaram os sinais. Primeiro foram as baratas, mortas, sempre pela manhã, espalhadas pela cozinha e pelo banheiro. Depois apareceu uma lagartixa em cima da pia. Teve um dia que apareceu uma cobra pequena, enrolada, na soleira da porta. Eu achei que era coisa do mato, do calor. Tudo começou a piorar. Depois vieram sons. De madrugada eu ouvia passos, conversas baixas, risos abafados, como se o prédio inteiro estivesse cheio. Mesmo com poucos vizinhos e com eles fora. E quando a energia caía, o que não era raro, as vozes ficavam mais intensas, ficavam mais próximas. Eu ia até a porta, olhava pelo olho mágico e nada, sempre vazio. Pensei que era o cansaço, o estresse da alta carga de trabalho ou talvez as saudades de casa, a dificuldade de me adaptar a um novo lugar. Mas aí veio aquela noite, quase dormindo, quando ouvi um clique na porta da frente, um giro lento e cuidadoso, como se alguém tivesse tentando entrar sem fazer barulho, sem fazer ruídos. Eu me levantei em um pulo. Só eu e a minha irmã tinham a cópia daquela chave. E ela mora em Castanhal, uma cidade a mais de 2 horas dali. Eu peguei uma barra de ferro que eu usava como tranca extra e fui devagar, acendendo as luzes do corredor. A sala estava vazia.
Eu conferi a porta. Estava trancada, sem sinais de arrombamento. Mas a sensação de que alguém tinha estado ali não passou. Tentei ignorar aquilo, tentei voltar a dormir, com muita dificuldade, dormi pouco, dormi mal. Mas na manhã seguinte, eu fui fazer o meu café e eu percebi uma coisa estranha na luminária da sala que eu costumava usar quando eu estudava e lia à noite. Mas há muito tempo eu tinha deixado essa luminária desligada e ela estava acesa, estava piscando. Eu não usava aquilo há semanas. Eu não lembro de ter ligado ela, nem naquela noite, nem nas anteriores. E mesmo que eu tivesse ligado por acidente ou não tivesse me lembrado, não explicaria as luzes dela piscando. Eu tentei ignorar, tirei da tomada, fui trabalhar e deixei isso de lado. Mas no meio do trabalho, na parte da tarde, eu recebi uma ligação. Era o meu vizinho, do andar de baixo. Um senhor chamado Marcos, com um tom de impaciência, me acusou de estar reformando o apartamento, dizendo que barulhos de martelo e arranhões nas paredes não o deixavam dormir. Só que eu não tinha chamado ninguém. Não havia nenhuma obra, nem manutenção. Não tinha nada. Eu saí mais cedo do trabalho, voltei para casa e, como sempre, o apartamento estava vazio. Mas no banheiro havia uma marca no espelho que me fez travar. Parecia tinta ou esmalte, não sei, algo espesso, um risco torto, meio vermelho, escuro. Eu tentei limpar, mas ficou uma sombra por debaixo, como se tivesse sido absorvida pelo vidro. Naquela noite, eu dormi com as luzes acesas. E por volta das 11 da noite eu escutei lamentos. Era uma mulher. Chorava baixo no começo, depois mais alto, como se estivesse do lado de fora do meu quarto. O som parecia vir de dentro das paredes. Eu fiquei paralisado. Não conseguia me levantar. O choro dela durou 1 minuto, talvez, mas parecia uma eternidade para mim. Quando ele cessou, eu tomei coragem e fui até o corredor. Lá estava ela, parada, no escuro, à frente da porta do banheiro, o rosto meio iluminado pela luz fraca da sala, a pele acinzentada, o cabelo desgrenhado, o rosto com uma cicatriz profunda ao lado esquerdo. Os braços pendiam como se não tivessem forças, ombros caídos, postura quebrada. Ela não se mexia. Virou o rosto em minha direção e só me olhava. Eu voltei correndo para a sala, me encolhi no sofá, mas eu senti o som dos passos dela vindo atrás de mim. E parou, de novo. Começou a me encarar. Eu tentei rezar, mas as palavras embaralhavam na minha cabeça, a garganta arranhava, eu não conseguia dizer nada. Fechei os olhos com muita força, senti um frio, como se fossem as mãos dela tocando o meu rosto. Ela se envergou perto de mim, próximo do meu ouvido, e disse: "Deus não vai te ouvir." A voz dela era baixa, quase como um sussurro. Eu não sei dizer se foi pelo medo, o pânico, o estresse, mas naquele momento eu apaguei. Apaguei ali mesmo, encolhido, suado, com as mãos nos ouvidos. Eu acordei com muita dor de cabeça. Dona Nira, uma senhora que tem uma lanchonete, onde às vezes eu tomava um açaí perto do meu prédio, ela tinha notado a minha cara pálida, o meu semblante cansado.
Eu me abria com ela de vez em quando. Foi ela quem me contou que esse espírito que andava pelo prédio durante o dia, fazendo barulhos, não era novidade e que não era a primeira vez que inquilinos reclamavam. Na verdade, ela contou que muitos iam embora sem dar explicações. Ela me aconselhou a rezar sempre e nunca deixar a minha porta aberta. Eu, naturalmente, fui falar com a dona do imóvel. Eu não tinha condições de suportar morar naquele lugar. Era uma mulher chamada Dona Laurina. Mas ela se esquivou, não quis conversar muito. Disse que nunca teve reclamações, que era bobagem e que eu tinha assinado um contrato de 1 ano. E se eu realmente quisesse sair de lá, eu teria que pagar o restante. Faltava muito tempo ainda, mas eu não conseguia continuar daquele jeito. Comecei a procurar outros lugares para ficar. Durante aquele último mês, foi infernal. Os sons ficavam mais intensos, as luzes piscavam sozinhas, o ar gelado invadindo o meu quarto às noites, mesmo com o calor lá fora. E eu sempre acordava na madrugada. Eu sentia que alguém estava no corredor, me observando. Quando eu encontrei outro apartamento, eu saí de lá no mesmo dia. Deixei várias coisas para trás, mobílias, enfeites. Eu botei as minhas roupas numa mala, o que eu podia carregar e o que era importante, e não olhei para trás. Eu nunca achei nada na internet a respeito. Nunca achei nenhum registro, nenhuma nova notícia. E os vizinhos, ninguém falava nada. Todo mundo me evitava, não olhava para mim. Hoje eu moro bem longe dali, em outra cidade. E graças a Deus nunca mais vivi algo nem parecido. Mas eu sei que aquele lugar, aquele apartamento, tem novos moradores. E eu sei que aquela mulher ainda está por lá, esperando.